Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho de um livro que você já deve ter conhecido, já deve ter ouvido falar. Se você está estudando, com certeza sua professora já até pediu para você ler, se você já estiver aí, sei lá, no 9º ano, né? Ou não. O livro é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu havia dito no Facebook que eu ia fazer uma resenha sobre esse livro, então eu tenho que fazer, não é, gente? O livro Vidas Secas é aquele livro classão. Não é a primeira vez que eu li ele na adolescência. O livro ele tem 13 capítulos. E ele conta a história de uma família de retirantes. Uma família de retirantes do Nordeste que fugiam da seca. E a família era composta por Fabiano, sim, a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo e a baleia. A baleia era o animal da família. E o interessante desse livro é que, ao desenrolar da história, a gente percebe que a baleia, ela é o personagem mais humano. Apesar de ser o único animal da história, o personagem animal, ela é a mais humana. E por quê? Calma lá, vocês vão perceber. O livro começa com essa família no sertão, naquela seca desgraçada, onde o solo, menino, só tinha galhos de árvores secos e manchas brancas que eram ossos de animais mortos pela seca. Após léguas caminhando, uma distância enorme na seca, sol quente, eles avistaram uma mancha verde, que era um juazeiro. Eles se aproximaram dessa mancha, um juazeiro, viram que era uma fazenda, acharam que essa fazenda estava abandonada, e ela estava mesmo abandonada. Se instalaram aí. No caminho, e nesse caminho o papagaio da família, que eles tinham um papagaio, acabou morrendo. Eles tiveram que comer o papagaio, o que garantiu a eles um tempo ali a mais de vida. Chegando nessa fazenda abandonada, né, eles ficam lá, olham como é o local. Fabiano, o pai da família. E baleia, ela vai caçar. Baleia, cachorrinha. Baleia, olha só. Ela vai caçar e pega um preazinho. Ela consegue, né, um preazinho. Sim, a Vitória se enche de felicidade, vai em direção à baleia com aquele preá no dente ensanguentado e abraça e beija e come aquele preá com a família. Baleia, coitada, fica só com os ossos do preá. Mas ela não ficou tão triste. Ela ficou até feliz por ter alimentado a família, né, mais uma vez, e ter garantido a vida dela por mais um tempo. A família então se instala nessa fazenda e, ao mesmo tempo, né, aí se instalaram nessa fazenda, havia uma nuvem, e essa nuvem e trovoadas, tudo isso indicava inverno, indicava coisa boa. Então começa a chover, o inverno chega e com o inverno também volta o dono da fazenda, porque ele havia fugido por conta da seca, né? Naquele solo ali, na seca, no Nordeste é assim. Volta o inverno, volta o dono da fazenda, ele fala que não quer gente lá, mas o Fabiano é vaqueiro, o que ele faz? Se propõe a trabalhar, o cabra, dono da fazenda, aceita ele e ele começa a trabalhar, a condição da família começa a melhorar, começa a ficar boa. Mas claro, ainda com os problemas, porque a seca, ela foi amenizada, mas esse não é o único problema da família. A gente percebe nesse livro que o problema do nordestino vai muito além do que a seca. A seca é só um, porque tem outros problemas que são sociais, que são os indivíduos aqui, o Fabiano, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele não sabe se comunicar, ele não sabe falar. E há situações aqui de exploração que a gente percebe no decorrer da história em que o patrão do Fabiano explora ele. E ele não tem como revidar. Ele sabe que está sendo explorado. Aliás, sim, a Vitória, uma mulher guerreira, mãe de 2 filhos, no Nordeste, sonhadora, batalhadora, lutadora, que era um pouco mais esperta que Fabiano, já que Fabiano ele mesmo se identificava como bicho. Ela sabia já fazer contas, então era uma pessoa um pouco mais inteligente ali, né? Então ela questionava, ela duvidava aquilo, sabe? E ela tinha razão. O patrão do Fabiano enrolava ele. E tínhamos, assim, a Vitória, Fabiano, tínhamos o menino mais velho e o menino mais novo. Detalhe, esses são os nomes deles. Quer dizer, eles não têm nome. É assim que se referem a esses 2 personagens, o menino mais velho e o menino mais novo. É como se não houvesse uma personificação, sabe?
É como se ele fosse... E de fato, com a história, a gente vai percebendo que essas duas figuras, o menino mais velho e o menino mais novo, representam a perpetuação desses personagens, desses indivíduos, da Sinhá Vitória e do Fabiano. Por exemplo, o menino mais novo, ele quer ser igual ao Fabiano, ele se espelha muito no Fabiano, ele sonha em ser vaqueiro igual o pai. E é a vida dele, assim, é aquilo que ele quer ser quando crescer. Já o menino mais novo, o menino mais velho, perdão, ele se inspira mais na mãe. E ele, inclusive, é muito curioso. E ele quer saber o significado das palavras. Esse é o sonho dele, né? Saber o significado das palavras, sobretudo das palavras difíceis. E um dia, a vizinha, eu acho, não, é uma personagem que nem sequer aparece no livro. Não é nem um personagem, é um terceiro, sabe? Uma tal de Sinhá Terta. Parece que ela foi lá rezar, né? Porque o Fabiano teve um problema lá na cidade. Aí ela fala a palavra inferno. Aí o garoto escuta essa palavra e ele enlouquece querendo saber o significado dessa palavra. Ele vai falar com a Sinhá Vitória. A Sinhá Vitória dá uma explicação muito rasa. É um lugar ruim, um lugar onde tem espeto, manda as pessoas ruins. Então ele não contente vai perguntar a Fabiano. Fabiano pede para ele ficar no centro, no meio de algo lá que ele estava fazendo, né? Com couro. E não respondeu o garoto, ignorou ele. Então ele volta pra assim, a Vitória, não contente novamente, e pergunta. Ela diz que é um lugar ruim. Então ele pergunta, e a senhora já foi lá? Ele recebe o quê? Um cocorote, como diz Graciliano Ramos. Então ela fica com muita raiva dele ter perguntado isso e não entende. Inclusive, quando ele se apresenta como um personagem curioso, como um indivíduo curioso para os pais, inclusive para o Fabiano acha isso ruim. Acha que isso é péssimo, o menino ser curioso, querer saber das coisas. Então, ele vai pro quintal, aliás, pro terreiro, e muito chateado, porque ele não entendia porque as pessoas não gostavam da palavra inferno, que era uma palavra muito bonita. Então ele vai lá, a baleia fica próximo dele, e ela tenta meio que ali consolar. A baleia, ela é realmente muito humana, ela faz um papel, sabe, de protetora, ela alimenta, ela cuida, ela aprova e desaprova situações dos meninos. Então, assim, já falando da baleia, ela é de fato a personagem mais humana, que tem um capítulo destinado à baleia, e é um capítulo muito triste, porque isso não é nem spoiler. Eles têm que sacrificarem a baleia por conta de uma doença, né? Ela estava com o corpo já cheio de bichos e tal, e é um capítulo muito triste. É assim, também o Fabiano teve um episódio lá que o Fabiano teve que ir ao centro, né? Resolver algumas coisas e tal. Aí, num bar, ele vai a um bar, ele bebe, e o Soldado Amarelo, que é uma representação do Estado, ele chama o Graciliano para jogar. Aliás, ele chama o Fabiano para jogar, perdão. E o Fabiano, ele vai lá, ele joga. Por quê? Ele nem sequer sabia, não sabia o que era o jogo, não sabia se comunicar. Ele tenta até se comunicar, ele fala voz me ser, entretanto, portanto, mas não chega aquela comunicação. Deu a entender para o soldado que ele estava lá para jogar. Então eles jogam, ele percebe aquele jeito malandro do Soldado Amarelo, fica descontente e sai do jogo. Simplesmente sai. O soldado sai, vai atrás dele, todo descontente. Como é que tu pode deixar ser autoridade, rapaz? Não é assim não. Não exatamente falando assim. Foi uma situação, leva o Fabiano preso. O Fabiano não sabe se defender e ele fica lá pé da vida porque ele não sabia o que aquilo estava acontecendo. E era abuso de autoridade e tal. Mas que abuso de autoridade, né? Do Fabiano, ele realmente não sabe se defender dessas situações. Tem situações em que ele é explorado pelo patrão e ele pede desculpa, porque ele sabe que está sendo explorado, mas ele não entende. Ele não entende como é que ele vai falar isso, como é que, sabe? Então ele, tipo, desculpa. A mulher que fez as contas. São essas situações que acontecem muito, sabe? Há muitas pessoas que são exploradas e elas ainda pedem desculpas porque elas ou faltam estudo, ou elas se sentem... Ou elas realmente se sentem assim, não tendo autoridade para cobrar ou para se manifestar. Bom, esse livro aqui ele faz parte do movimento da década de 30.
o movimento modernista, onde a gente tem autor como o querido, amado Jorge Amado, como Raquel de Queiroz, que escreveu o livro 15, que inclusive eu também gosto muito e recomendo a leitura para quem quer ler um pouco mais sobre a seca do 15, onde dá para você fazer um estudo histórico bem mais legal do Ceará, no caso. E o Graciliano Ramos, essa obra aqui eu já havia lido quando eu era adolescente, eu gostei muito, agora eu estou relendo por conta da faculdade que me pediram, eu já fiz o trabalho, já foi entregue, estou de férias, passei, mas eu estou fazendo essa resenha porque eu havia falado e eu queria falar sobre este livro de alguma forma. Então é isso, leiam Vidas Secas.